Olá, sétimo ano! Preparados para mais uma aula de produção textual? Quem não está preparado aí, se prepara, hein? Que eu vou começar agora. Vou pedir para vocês abrirem na página 93, onde está escrito assim, ó, produzindo texto lá embaixo, lá no finalzinho da folha, onde está escrito assim, produzindo textos, contos de enigma, entendendo o gênero. Ao longo dessa unidade, lemos algumas histórias de detetives e analisamos suas características. Um dos gêneros que fazem parte dessas histórias é o conto de enigma, que tem sua origem em narrativas antigas, como as histórias árabes, contadas em As Mil e Uma Noites. No entanto, somente em 1841 foi publicado o primeiro conto policial como conhecemos hoje, Os Crimes da Rua Morgue, do escritor americano Edgar Allan Poe. Como toda história de detetive, a principal característica do conto de enigma é apresentar um mistério a ser decifrado. Crimes, medos e suspenses envolvem personagens suspeitos ou não, vítimas, assassinos, cuja identidade só se conhece no desfecho da história, ou seja, no final, e um detetive que, por meio do raciocínio lógico, descobre quem é o culpado. O autor de contos de enigma costuma deixar traços e pistas ao longo das histórias a fim de trazer revelações ou confundir o leitor, conduzindo a narrativa a um final quase sempre surpreendente. Como você já sabe, o conto é um texto de pequena extensão. E como se trata de um texto narrativo, pois conta uma história, costuma estruturar-se em situação inicial, conflito, clímax e desfecho, podendo apresentar os fatos na ordem em que aconteceram. Quando essa estrutura é seguida, o autor usa o tempo cronológico. O objetivo é sempre fazer o leitor se surpreender ao final. Para isso, durante a trama, são analisados vestígios deixados pelo autor do crime, os quais podem gerar mais de um suspeito. No entanto, como toda história de detetive, é comum também os casos serem expostos enquanto o detetive busca pistas e provas para descobrir o que aconteceu. Enquanto o detetive busca pistas e provas, depois de resolvido o caso, o mistério é esclarecido, né? Fazendo o leitor retroceder no tempo para fazer uma reconstituição da história. Quando a narrativa volta no tempo, o autor faz uso do tempo psicológico, utilizando flashbacks, olhar para trás em inglês, né, que significa para contar o que aconteceu antes do momento em que se narra. Aí temos a número 1, que diz assim: volte aos textos dessa unidade e, com o auxílio do professor, observe se o tempo da narrativa é cronológico ou psicológico e justifique a sua resposta. Vocês vão lá dar uma olhadinha no texto, vão responder para mim e depois vão tirar dúvida comigo, tá? Coloca aí se vocês acham que o tempo é cronológico ou psicológico nos textos aí dessa unidade e depois manda pro meu privado para eu poder corrigir para ver se tá certo, ok? Resumidamente, esses são os elementos do conto de enigma. O elemento principal desse gênero é o mistério, a elucidação desse mistério é o foco principal do enredo. Se o mistério corresponde a um crime, pistas são apresentadas para esclarecê-lo ou confundir o leitor. Entre os personagens tem-se a vítima e os suspeitos, o culpado, o inocente e o detetive. As histórias podem ser narradas em primeira ou em terceira pessoa. Esse gênero textual estrutura-se em situação inicial, conflito, clímax e desfecho. A tipologia textual é a narrativa, mas pode conter sequências descritivas com o uso de adjetivos, de locuções adjetivas e de advérbios, contribuindo para criar um clima de suspenses e dialogais a serviço da narração. O conto enigmático é um tipo de história de detetive. O conto enigmático é um tipo de história de detetive, né? Porque tem sempre alguma coisa para o detetive descobrir, tá bom, galera? Leia atentamente o fragmento dessas 3 notícias. Então, vocês vão ler esses fragmentos aí, tá? Atentamente.
vão responder as perguntinhas que estão aí embaixo, tudo direitinho. E vão fazer para mim também a página 97, tá? Principalmente a 97. Depois eu vou corrigir para vocês lá no grupo em PDF, tá ok? Na 96 também pede aí para fazer um texto, tá? Mas só que tá pedindo para trabalhar em grupo. Não precisa nem fazer não essa parte aqui da 96 não, tá? Eu quero que vocês façam mesmo. É a 95 e a 97, combinado? Então é isso, vou encerrando por aqui com mais uma videoaula. Beijos e até a próxima.